Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura bíblica, um salmo conhecido, Salmo 73, Salmo de Asaf, que diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2, Asaf escreve assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, os livros históricos, o Pentateuco, as cartas de Paulo, os Evangelhos, nós estamos observando e entendemos que Deus está falando com o homem. O livro de Salmos, ele é diferente. O livro de Salmos é o hinário de Israel, são louvores. E quando a gente lê o livro de Salmos, nós entendemos que é o homem falando com Deus. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo compartilharam os seus sentimentos para com Deus através de hinos, através dos Salmos. Nós estamos aqui diante do Salmo 73, Salmo de Asaf. E Asaf é um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada. Interessante que ele diz assim no verso de número 1: bom é Deus para com Israel. Por que Asaf diz bom é Deus para com Israel? Com certeza Asaf conhecia a história do povo hebreu e como Deus fora misericordioso com o seu povo durante um período de mais de 40 anos no deserto. Deus cuidou do seu povo, Deus não deixou a água faltar, a comida se acabar, as suas roupas não se desgastavam em seus corpos. Asaf conhecia Deus e sabia que Deus fora misericordioso com o seu povo. Mas ele diz assim: bom é Deus para com Israel. Mas, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Interessante, né? Asaf dizendo, bom é Deus para com Israel. Mas, enquanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf que estava no templo. Asaf que era levita. Asaf que buscava Deus, que louvava o Senhor, está dizendo que os seus pés quase se desviaram. Por que os pés de Asaf quase se desviaram? Porque dado o momento de sua vida, ele deixou de olhar para dentro do santuário, para as coisas de Deus, e começou a olhar a prosperidade dos ímpios, daqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus. Então seu coração ficou angustiado, a depressão parece que tomou conta de sua alma, e ele diz, os meus pés quase se desviaram. E assim acontece comigo, assim acontece com você muitas vezes. Se deixarmos de olhar para dentro da casa do Senhor e começarmos a olhar a situação do mundo que está à nossa volta, parece que Deus não está no controle. Parece que Deus perdeu o controle. O ímpio prospera e o filho de Deus muitas vezes não. A gente fica até angustiado. Abacuque ele sofreu com isso. Num tempo de dificuldade, num tempo onde o povo de Deus não estava mais dando crédito da sua palavra, Abacuque ele diz, Senhor, até quando clamarei eu, o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar a sua face, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Abacuque ele se sentiu angustiado também como Asaf, até que Deus respondeu a ele. Ele então entendeu que Deus tinha o controle, ele vai à fortaleza e fica ali esperando Deus falar com ele. Asaf entendeu isso um tempo depois, porque no verso 17 ele diz assim, até. Esta palavra até fala-nos de um tempo indeterminado. Nós não sabemos quanto tempo Asaf se encontrou nessa situação, mas ele disse assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Mas eu faço uma reflexão com você neste momento. Asaf ele estava na igreja, ele estava no templo todos os dias, ele era levita, ele buscava, ele louvava Deus. Como ele diz, até que entrei? Exatamente. Muitas vezes a gente entra na igreja apenas com o nosso corpo. A nossa alma não vai. O nosso coração não está. Os nossos sentimentos não são os verdadeiros. E quando isso acontece, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Asaf ele entendeu que Deus tinha o controle de todas essas coisas, mas que ele deveria tirar os seus olhos do mundo e daquelas pessoas que na visão dele era próspera e começasse, de fato, a olhar para a casa do Senhor, para a palavra,
para as promessas. Quando isso acontecer comigo, quando isso acontecer com você, nunca mais sairemos de dentro da casa do Senhor dizendo: Deus não falou comigo, Deus se esqueceu de mim, eu não sei o que está acontecendo. Mas quando a gente entrar na casa do Senhor totalmente desarmado, com o coração quebrantado, com a nossa alma disposta em adorar aquele que vive e que reina para todos sempre, vamos sentir a sua presença. Vamos sentir e vamos ouvir o Senhor nos tocando. Vamos ouvir a sua voz. Vamos relembrar das promessas. Vamos crer nas promessas. Vamos de fato estar com o coração totalmente voltado a Deus. Eu quero deixar esta palavra para você. Asaf, ele era levita e estava todos os dias no templo. Mas teve um dia que ele entrou diferente no templo. Teve um dia que ele tocou o coração de Deus. Teve um dia que ele compreendeu aquilo que Deus queria para ele. E quando isso aconteceu, ele pôde contemplar os projetos e aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele disse assim: agora eu sei qual é o fim deles. Não olha para o mundo, meu irmão. Não olha para a situação que você está vivendo. Olha para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Entre na casa do Senhor totalmente desarmado, totalmente despreocupado. Não vá para assistir o culto. Vá para prestar o seu culto a Deus. Porque quando a gente de fato fizermos isso, Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.